Olá, eu estou aqui hoje com o Michael Douglas, que é fisioterapeuta, possui especialização em quiropraxia, também escoliose e fisioterapia ortopédica e também estudo em cannabis medicinal, que é o tema que nós vamos falar aqui hoje. Olá, Michael, seja bem-vindo ao UB News. Conta para nós um pouco sobre essa tua carreira, como que você está se direcionando na formação da cannabis medicinal. Olá, Patrícia. Então, comecei, né, essa parte da cannabis no momento que eu precisei dela, né? Eu estava numa fase assim, muito ansiosa da minha vida e eu estava tomando 2 antidepressivos, né? E eu sempre busquei uma maneira assim, mais natural de tratar os problemas tanto dos meus pacientes quanto os meus. E nessa busca por um tratamento mais natural, encontrei a cannabis. E a cannabis, ela foi um medicamento que, para mim, foi assim um divisor de águas. Eu consegui largar os 2 antidepressivos que eu tomava na época e substituir pelo óleo da cannabis. Eu pensei, nossa, esse negócio realmente funciona. Eu preciso passar isso para a população, né? E a fisioterapia, ela permite a gente trabalhar com a cannabis medicinal. A cannabis, ela não é um analgésico, da mesma forma que ela não é um ansiolítico. Da mesma forma que ela não é um remédio quimioterápico. Ela funciona para diversas patologias. Ela ajuda no câncer, né? Dor crônica, insônia, Parkinson, Alzheimer, autismo. Então você vai ter que saber de tudo isso se você quiser trabalhar com a cannabis. E nisso, Patrícia, começou o meu estudo. Não só com a cannabis, mas com diversas patologias. Hoje eu tenho pacientes com Alzheimer, paciente com Parkinson, paciente autista, né? Nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Tenho pacientes com síndromes raras, né? de cromossomo. Tenho pacientes que buscou o uso da cannabis para se livrar de drogas pesadas. Tenho pacientes que faz o uso por conta de ansiedade e insônia, né? Tudo isso é possível com a cannabis porque o nosso corpo ele possui um sistema específico, que é o sistema endocannabinoide, que ele é um sistema de equilíbrio do nosso corpo. E aonde existe um desequilíbrio, né, existe a doença. Então a cannabis ela vem atuar puramente nesse sistema, trazendo um equilíbrio universal para todo o nosso organismo. Então sim, vai tratar o intestino que está inflamado, vai tratar o Alzheimer, vai tratar o cérebro, ele é neuroprotetor. E existe um tabu muito grande, né, com a cannabis. Pois é, isso é até uma questão bem importante que as pessoas acabam confundindo a cannabis medicinal com o uso que seja ilícito. Explica para nós qual que é a diferença da cannabis medicinal e da cannabis que não é, que é proibida no Brasil. Então, essa questão da proibição, ela veio de um estudo, né, na década de 1940, mais ou menos, com os Estados Unidos e o mundo inteiro acatou, né? Então, antes disso, a cannabis já era utilizada de forma medicinal, mas por questões políticas foi proibido, o mundo inteiro acatou e se trouxe então essa lei proibicionista, aonde o uso recreativo, que é o uso fumado, né, da maconha, ele é visto com maus olhos. Curiosamente, existe a forma fumada, vaporizada, como forma de tratamento, né? Que é uma via de inalação onde o nosso corpo vai absorver os fitocannabinoides. Só que não é a mesma coisa do uso fumado recreativo, né? Onde o usuário ele quer os benefícios, o efeito do THC, aonde ele vai ter aquele efeito psicoativo. E no uso medicinal, a gente tem um controle de todos esses fitocannabinoides, tanto do THC, do CBD, que é o canabidiol mais conhecido e mais falado por aí. Então a gente tem um equilíbrio, né? Um controle de dose. E muitas vezes a gente faz o uso de forma sublingual, né? A gente pega o óleo, que é extraído da planta da cannabis, e a gente faz o uso dele pingando gotinhas embaixo da língua, né? E não a forma recreativa fumada como o pessoal vê por aí. E existe alguma contraindicação no uso? Então, como ele é um medicamento natural, ele é mais difícil da gente encontrar uma contraindicação. Como ele atua no sistema próprio do nosso corpo, ele é mais difícil de ter contraindicação. Só que nada é milagroso, né? Nada é perfeito assim. Algumas pessoas têm uma tolerância, né?
E essa tolerância vem muito à molécula, ao fitocannabinoide do THC. Então, o paciente que tem, assim, casos, né, ou um histórico de esquizofrenia, a gente já tem que optar e não utilizar o THC. Então, de modo geral, a cannabis ela não possui contraindicação, mas alguns fitocannabinoides apresentam. Então, nesse caso de um paciente com distúrbios de esquizofrenia, a gente pode utilizar sim a cannabis, mas sem a molécula do THC, né, que é a molécula psicoativa. Hoje, os tratamentos que você faz aqui hoje na tua clínica, tem algum assim de destaque que você possa mencionar para nós que você vê uma crescente no tratamento, uma evolução no tratamento desse paciente? Então, a cannabis ela não é um medicamento, né, que a gente só aumenta a dose. Então, a gente tem que ter um acompanhamento para a gente fazer ajuste de dose. Isso é uma coisa que eu estava comentando ontem num grupo que a gente tem, né, de profissionais que trabalham com a cannabis, que eu dei um exemplo, né, de 2 casos que eu atendi. Um deles é de um paciente autista, nível 3 de suporte. A mãe me procurou porque os medicamentos convencionais não estavam surtindo o efeito que ela queria. Começou a tomar o óleo da cannabis, deu um mês, ela conseguiu desmamar dos medicamentos que ele fazia uso e ficou só com a cannabis. Só que recentemente ela teve um caso que ela teve que passar por uma cirurgia e o paciente ele teve uma descompensação. Ela me mandou mensagem: Michael, aconteceu isso, isso e aquilo. Eu falei: então vamos fazer um teste. Vamos aumentar a dose e vamos ver. Aumentou a dose, não surtiu o efeito. Falei: então vamos diminuir. Ele estava tomando 6 gotas de manhã, 4 gotas à tarde e 6 gotas à noite. Com 7, 7, 7 não surtiu efeito. Agora, reduzindo para 3 gotas de manhã, 3 gotas à tarde, 3 gotas à noite, o menino voltou a ter os efeitos benéficos que a gente estava tendo. Então, esse é um caso que eu trouxe, né, à tona ali nesse nosso grupo de conversa, aonde eu mostrei para eles que a cannabis você não aumenta a dose, você ajusta, né? A gente precisa de uma dose específica. E esse é um caso de um menino que ele teve uma evolução assim rápida. Em um mês a gente já teve o efeito que a gente queria. Só que num prazo aí aconteceu algumas coisas, teve essa descompensação e com o ajuste correto, ele voltou a ter os efeitos que a gente buscava. Outro caso que eu achei muito interessante foi um caso de um paciente com dependência química, ele não conseguia ficar sem o uso da droga, né, ele fazia o uso da cocaína, e com o uso da cannabis, eu conversei com ele hoje, falei: e aí, como que tá? Ele falou: nossa, tá indo super bem. Então, a cannabis, ela por muitas vezes, por conta do preconceito, foi visto como porta de entrada de outras drogas. Uhum. E ao contrário, ela não é porta de entrada, ela é porta de saída, né? A gente consegue fazer, então, o desmame de várias drogas, né? E eu não falo só de drogas de uso recreativo. A droga que vende na farmácia também. Uhum. Comprimidos a gente consegue substituir Uhum. bastante. E isso, as pessoas conseguem essa ajuda através dos profissionais, assim como você, que tem esse estudo na área da cannabis, correto? Isso, né. Como é uma área, assim, nova, né, digamos assim, muitas graduações, muitas formações, tanto fisioterapia, enfermagem, até a própria medicina, não tem na sua grade curricular o estudo da cannabis. Então precisa de um estudo por fora, né. Uhum. "Ah, eu quero trabalhar com a cannabis", faz a formação à parte. Uhum. E para quem tem mais curiosidade sobre o tema, quer saber se a cannabis cabe no seu caso, no seu tratamento, como que essas pessoas fazem para saber onde usar, como procuram ajuda? Então, o problema da nossa geração moderna é a internet, onde você encontra de tudo, seja informação boa, seja informação ruim. Tá, vou pesquisar na internet, funciona para o meu caso? Muitas vezes vai aparecer que sim, né? Só que isso não substitui o contato com um profissional capacitado, né? Então, os pacientes aqui da região, né, que queiram saber mais, pode entrar em contato comigo, assim que der, eu estou sempre respondendo. Tem vários pacientes que entram em contato realmente por conta de uma dúvida. Ah,
Maicon, será que o meu caso é esse? Será que eu posso utilizar? Será que seria benéfico ou não? Alguns pacientes eu falei para eles, falei, não, o teu caso não é o caso de cannabis, né? Tu precisa de outro tratamento, né? Como é um medicamento que tem um efeito muito bom, mas ele não é um milagre, né? Não é uma pílula milagrosa. Então, existe casos e casos, indicações e contraindicações, né? Você quer deixar uma dica para os pacientes que estão em algum tratamento que não vem surtindo efeito? Você quer deixar uma dica para eles de repente? Então, eu acho que a maior dica, né, seria a própria natureza, né? Quanto mais a gente se distancia da natureza, mais a gente adoece. Quanto mais a gente se aproxima da natureza, mais a gente melhora, mais a gente cultiva a saúde. E a cannabis, ela está na natureza. Ela é uma planta, né? Não adianta a gente ter esse preconceito. O não preconceito pode salvar a sua vida. Isso mesmo, então sigam a recomendação do Maicon. Sempre que tiverem uma dúvida em qualquer tratamento de saúde, procurem um profissional com experiência. Obrigada, Maicon. Por nada, Patrícia.